Houve uma pesquisa recente que acompanhou pais de crianças pequenas ao longo do primeiro ano de vida e de tempos em tempos eles coletavam a saliva do pai e da mãe da criança para saber o quanto de hormônio da felicidade, o quanto de ocitocina tinha no bebê, no pai e na mãe. E essa pesquisa verificou que quanto mais tempo o pai e a mãe passavam com o bebê, maior a quantidade desse hormônio, maior a felicidade que essas pessoas sentiam. E a felicidade que continha no pai e na mãe, que eles detectavam pela saliva, era em uma quantidade muito próxima na do bebê, na saliva do bebê. Porque a felicidade é um hormônio, né? A ocitocina, que causa alegria, é um hormônio. E aí eles mediam esse hormônio tanto na criança quanto nos pais, e eles percebiam que quanto mais tempo a criança passava com os pais, quanto mais tempo de qualidade a criança passava com os pais, maior era essa quantidade de hormônio de felicidade na saliva. Então, quando a mãe ficava, por exemplo, períodos muito longos sem ver a criança ou sem ter um contato realmente íntimo com a criança, esse hormônio ia caindo. Eles acompanharam essa família ao longo de um ano e eles viram que, por exemplo, a quantidade de hormônio de felicidade que tinha na primeira semana de vida do bebê era bem menor do que depois de um mês. Por quê? Porque durante um mês, né, no decorrer desse mês, ia criando-se um vínculo, ia alimentando uma relação, e essa relação trazia felicidade mútua. Tanto a criança ficava mais feliz e mais tranquila, quanto a mãe e o pai, enfim, a pessoa que estava lidando com a criança também ficava mais tranquila. O lidar com a criança, o interagir com a criança é essencial para você criar vínculo, mas não significa que só porque tem alguém lidando e interagindo com seu filho, automaticamente essa pessoa vai criar vínculo com ele. Eu vivo isso dentro da minha própria família. Eu tenho um familiar meu que as crianças ficam um tempo bom com a mãe fica bastante tempo em casa e mesmo assim a mãe não tem vínculo nenhum com os filhos. Ela tem 3 filhos e ela não tem vínculo profundo com nenhum deles. As crianças têm muito mais vínculo com a tia do que com a própria mãe. Por que isso? Porque a mãe não cuida? Porque a mãe é negligente? Não necessariamente. A mãe dá banho, a mãe dá comida, a mãe troca a fralda, ela faz as coisas que precisa fazer. Mas o jeito que ela faz em relação ao jeito que a tia das crianças faz, tem um abismo de diferença, de forma que a tia tem muito mais facilidade para criar vínculo com o filho da outra do que ela mesma. Então, é a forma da qual você faz as coisas. Você pode alimentar a criança só por alimentar e ir colocando comida na boca dela, mas você também pode fazer o momento da refeição algo gostoso, algo em família, sentar, conversar com a criança, olhar nos olhos, ter interesse no que a criança vai te dizer, porque nós adultos, de forma geral, muitas vezes a gente não para ouvir de verdade o que a criança tá falando. A criança tá lá falando e a gente tá, tá bom, com o celular na mão, né? Então, se você parar para prestar atenção, se você olhar nos olhos, se você verdadeiramente der atenção, você vai perceber que existe um abismo de diferença entre simplesmente e dando comida para a criança como se ela fosse uma boneca, um robozinho, ou tratar essa criança como um ser humano, que você para, você considera, você escuta e você dá genuína atenção. Você não precisa necessariamente parar tudo que você está fazendo, deitar no chão e ir brincar com o seu filho para você criar vínculo com ele. É possível criar vínculo com as crianças nas coisas simples do dia a dia. Por exemplo, você tem como dar banho na criança de uma forma fria, igual alguém que lava os pratos, ou você consegue dar banho na criança de uma forma que vocês brinquem, de que seja carinhosa, que tenha afeto envolvido. Quanto mais afeto envolvido, maior o vínculo que se cria dentro daquela situação. Então, quando eu falo que dentro da minha família eu vejo isso acontecendo, eu tenho um familiar próximo que a mãe tem menos relação, menos vínculo com a criança do que a própria tia, é disso que eu tô dizendo. A mãe dá banho nas crianças muito no automático, vai lavando, vai secando e é tudo brigando, é tudo gritando o tempo todo, enquanto a tia, quando vai dar banho, é brincando, é conversando, ela pergunta para a criança do dia dela, ela olha nos olhos, ela toca a criança com respeito, com carinho, com afeto, com afago, e isso faz a diferença. Ao ponto de quando a criança se machuca, quando a criança quer alguma coisa, é pra tia que ela corre, não pra mãe. Se tiver as duas lado a lado, é pra tia que a criança pede colo, é com a tia que a criança quer dormir. E isso faz diferença, porque a criança vai procurar aquele que é a referência dela. A criança faz um desenho, ela quer mostrar pra quem ela se importa, pra quem é a referência dela. A criança machuca a mão, ela vai correr pra quem protege ela, pra quem é a referência dela. Então, quando eu vejo isso acontecendo dentro da minha família, é muito claro, é muito nítido, assim, a diferença entre o adulto cuidador e o adulto referência. A mãe
tende a ser o adulto referência da criança. Tende, por uma questão instintiva biológica, é o seu filho. Você, né, tende a cuidar, zelar, amar de um jeito diferente que outras pessoas não vão fazer. O sentimento que a mãe tem por um filho, outras pessoas não conseguem ter. É muito exclusivo da relação mãe e filho. Mas isso não significa que necessariamente toda mãe, obrigatoriamente, vai ser a referência da criança dela. Não basta você ter um instinto, não basta você ter a maternidade aflorada instintivamente em você. Existe um movimento, existe um cuidado, um zelo que precisa ser praticado no dia a dia para que esse vínculo seja alimentado. O vínculo é como uma florzinha, se você não rega, ela morre. Não adianta você regar uma vez por mês, tem que regar com periodicidade, você tem que regar com frequência. E é nas coisas simples do dia a dia, é na forma que você fala com a criança, é na forma que você toca a criança, nas atividades que você faz com a criança. Se quando você tá dando banho na criança, você tá prestando atenção na criança ou você tá prestando atenção no seu trabalho, no e-mail que você não mandou, na louça que tem para lavar. Quando você tá brincando com a criança, você tá realmente entregue para aquela brincadeira com a criança ou você tá pensando que tem que passar pano no chão, que você não aguenta mais, que essa criança tem que dormir logo para te dar sossego. A forma que você encara isso é perceptível para a criança, no jeito que você fala, no jeito que você se comporta, nas suas expressões faciais, no quanto você tá entregue para aquele momento. Então, o vínculo, para ele se estabelecer, é essencial que tenha força de vontade, que você queira estabelecer esse vínculo, que tenha carinho para que esse vínculo seja construído. Só o afeto cria vínculo, tanto é que a gente não cria vínculo por pessoas que a gente não gosta, a gente não cria conexão com pessoas que a gente não admira, a gente não cria conexão com pessoas que a gente não gosta. Se você não gosta de alguém, você não cria conexão com a sua pessoa, não é para essa pessoa que você vai contar quando você tiver um problema, não é nessa pessoa que você vai se espelhar suas atitudes, ela não vai ser a sua referência na vida, não é aquela pessoa que você vai admirar e falar, nossa, tal pessoa é muito legal, conquistou muitas coisas, eu quero ficar parecido, ou eu me baseio, eu me espelho em você. Você não faz isso com alguém que você não gosta. Para você fazer isso, você tem que obrigatoriamente ter algum tipo de afeto. Então, a construção do vínculo requer afeto. Por isso que o adulto referência não é o mesmo que o adulto cuidador. Não importa que a professora, que a babá cuide do seu filho 8, 20 horas por dia. O importante é que o tempo que você passa com a sua criança seja de qualidade. Porque se os outros vão trocar, se os outros vão dar banho, se os outros vão dar comida, é legal, tudo isso é necessário. Mas os outros vão fazer isso com a mesma qualidade, com a mesma intensidade de sentimento que você vai fazer. A dedicação, o amor, o empenho que você vai colocar nessas tarefas simples do dia a dia é a mesma dedicação, empenho e amor que a professora do seu filho vai colocar. A professora tem muito mais crianças para cuidar, nenhuma daquelas crianças é o filho dela, então o jeito que ela faz isso, a atenção, a ternura que ela coloca nisso é diferente do que a ternura e a atenção que a mãe coloca nos cuidados com a criança dela. Então existe essa distinção. Para você criar conexão com seu filho, para você ser o adulto referência dele, você precisa ser o adulto que tem afeto, que tem zelo, que dá atenção, que olha nos olhos, que respeita a criança, que ouve a criança, que conversa com a criança. E se você for esse adulto, se você fizer esse movimento, na medida em que o vínculo for criado, você consegue educar. Não existe educação onde não tem vínculo. Você fala para uma criança, não pode subir na mesa, se você não tem vínculo nenhum com aquela criança, ela vai olhar para sua cara e dar risada e continuar subindo na mesa, porque quem é você? Do que você está falando? Por que eu tenho que ouvir o que você está dizendo?